Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET, o volume 4. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E se você quiser assistir aos vídeos antes deles serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, tem um link na descrição do vídeo. Eu publico os vídeos lá primeiro, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. E na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais. Depois dá uma olhadinha lá. Agora, vamos às atividades. Nesse vídeo nós vamos falar sobre progressão geométrica, a PG. A PG é uma sequência numérica em que a razão, ou o quociente, ou resultado da divisão entre qualquer termo a partir do segundo e o seu antecessor é um número constante que é chamado de razão da progressão. Veja essa sequência aqui. Quando a gente divide cada termo pelo antecessor, o resultado é sempre igual a 2. Isso significa que a razão da PG é 2 e geralmente a gente utiliza a letra Q para representar a razão de uma progressão geométrica. Veja também que essa é uma progressão geométrica crescente porque cada termo é sempre maior do que o seu antecessor. Agora dê uma olhada nessa outra sequência. Menos 4, menos 2, menos 1 e segue por aí. Quando a gente divide cada termo pelo seu antecessor, o resultado é igual a 0,5. Então, 0,5 é a razão da PG. Essa é uma PG crescente porque dá para ver que cada termo é maior do que o seu antecessor. Agora veja essa sequência infinita de termos iguais a 5. Quando a gente divide cada termo pelo seu antecessor, como todos os termos são iguais, o resultado é sempre igual a 1. Essa, então, é uma PG de razão 1, e como os valores não mudam na sequência, essa PG é classificada como constante, e em alguns livros também aparece a classificação estacionária. É a mesma coisa. Agora olha essa sequência. 4, 2, 1 e segue por aí. O resultado da divisão de cada termo pelo seu antecessor é igual a 0,5. Isso significa que essa é uma PG de razão 0,5. E essa é uma PG decrescente, porque cada termo é menor do que o seu antecessor. Agora olha essa outra sequência. O resultado da divisão de cada termo pelo seu antecessor é igual a 2. Isso significa que a razão da PG é igual a 2. E mesmo com uma razão positiva, a PG é decrescente, porque na sequência cada termo é menor do que o seu antecessor. E veja essa outra sequência. Menos 3, 6, menos 12, 24. E segue por aí. Se nós dividirmos cada termo pelo seu antecessor, o resultado é menos 2. Isso significa que a razão da PG, então, é igual a menos 2. E essa PG não é nem crescente, nem decrescente, nem constante ou estacionária. Ela é alternante ou alternada. Tem alguns livros que ainda utilizam a expressão oscilante. Dá para ver que na sequência a gente tem um termo negativo, depois um positivo, e a situação vai se repetindo sempre dessa forma. Eu mostrei vários exemplos aí de sequências para mostrar que o fato da razão da PG ser um número positivo ou negativo não é o que vai fazer a PG ser crescente ou decrescente, por exemplo. Depois dá uma olhada lá na página 22 da apostila do PET, tem uma parte lá sobre classificação de PGs, fazendo uma relação da classificação com a razão. Tem algumas inconsistências nas informações que são apresentadas lá. E eu vou deixar como um desafio para você que está assistindo esse vídeo, tentar descobrir quais são essas inconsistências que aparecem lá. Se você encontrar, registre aí nos comentários, aí a gente troca uma ideia. Essa aí é a fórmula do termo geral de uma PG. Essa fórmula não surgiu do nada, ela também é dedutível, inclusive isso é mostrado lá na apostila do PET. Nessa fórmula, AN é um termo geral, A1 é o primeiro termo da PG, Q é a razão da PG e N pode representar o número de termos da PG ou então a posição de um termo geral. Número 1. Considerando a progressão geométrica 3, 15, 75, 375, 1875, 9.375 e continua, determine sua razão e expresse o termo geral dessa sequência em função de seu primeiro termo
e de sua razão. Olha, a razão é 5. Isso aí é fácil de ver porque é só a gente dividir qualquer termo pelo seu antecessor. Nesse caso, eu dividi 15 por 3, o segundo termo pelo primeiro termo. O primeiro termo, dá para ver aí também, A1 é igual a 3. Agora veja, na fórmula do termo geral, eu substituí A1 por 3 e substituí Q, a razão, por 5. Aí ficou AN igual a 3 vezes 5 elevado a n menos 1. Dá para trabalhar mais essa fórmula, mas como a questão está pedindo para expressar o termo geral em função do primeiro termo e da razão, eu vou deixar aí o primeiro termo e a razão destacados bem visíveis. Número 2. Escreva os 6 primeiros termos da progressão geométrica em que A1 igual a 2 e Q igual a 6. Veja aí que na fórmula do termo geral eu substituí A1 por 2 e Q, a razão, por 6. Aí ficou AN igual a 2 vezes 6 elevado a n menos 1. Para calcular os valores dos 6 primeiros termos dessa PG, ou seja, de A1 até A6, é só a gente substituir a cada vez a letra N por 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nessa fórmula que eu acabei de destacar. Então veja, fazendo isso a gente vai encontrar 2 para o valor do primeiro termo, inclusive a gente já sabia que A1 era igual a 2, isso foi dado na questão. Substituindo n por 2, encontramos A2 igual a 12. Substituindo n por 3, A3 igual a 72. Substituindo n por 4, A4 igual a 432. Substituindo n por 5, a gente encontra A5 igual a 2.592. E substituindo n por 6, a gente encontra A6 igual a 15.552. Esses valores são os 6 primeiros termos da PG, são os números que aparecem ao final de cada linha nos cálculos e eu destaquei agora com esse retângulo. Número 3. Em uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 10 e a razão é 15, determine, letra A, o termo geral dessa sequência em função do seu primeiro termo e de sua razão. Veja que na fórmula do termo geral eu substituí A1 por 10 e Q, a razão, por 15. Então, essa é a fórmula do termo geral, destacando aí o primeiro termo e a razão. Letra B. Os valores do quarto e do sétimo termos dessa sequência. Para calcular o valor do quarto termo, basta a gente substituir a letra N nessa fórmula em destaque pelo número 4. Veja só, eu fiz isso, aí ficou A4 igual a 10 vezes 15 elevado a 4 menos 1. Aí, desenvolvendo todos os cálculos, a gente encontra o valor de 33.750 para A4. E para calcular o valor do sétimo termo, basta substituir a letra N pelo número 7 nessa fórmula. Veja, eu fiz isso e ficou então A7 igual a 10 vezes 15 elevado a 7 menos 1. E desenvolvendo os cálculos, a gente encontra aí esse valor imenso para o sétimo termo, 113.906.250. Número 4. Em uma progressão geométrica em que A1 igual a 3 e Q igual a 5, determine, letra A, o termo geral dessa sequência em função do seu primeiro termo e de sua razão. Veja, na fórmula do termo geral de uma PG, eu substituí aí A1 por 3 e Q, a razão, por 5. Essa, então, é a fórmula do termo geral dessa sequência específica da atividade e estão aí destacados o primeiro termo e a razão. Letra B. Determine o valor do sétimo termo dessa sequência. Aí é só substituir nessa nova fórmula a letra N pelo número 7. Fazendo essa substituição, nós vamos ter A7 igual a 3 vezes 5 elevado a 7 menos 1. E desenvolvendo todos os cálculos, a gente encontra o valor de 46.875 para A7. Número 5. Considere o padrão de construção representado pelos desenhos abaixo. Na etapa 1, há um único quadrado com o lado 1. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 9 quadrados congruentes, sendo 4 deles retirados como indica a figura. Na etapa 3 e nas seguintes, o mesmo processo é repetido em cada um dos quadrados da etapa anterior. Nessas condições, a área restante na etapa 5 é, e aí nós temos 5 alternativas. Para resolver essa questão, a gente tem que reconhecer um padrão como foi mencionado na questão. Acompanha comigo.
A área restante na etapa 1 é o quadrado preto inteiro, então um inteiro, o único que existe. Já na etapa 2, dá para ver que a figura foi dividida em 9 quadradinhos e restam 5 quadradinhos pretos. Então a área restante é de 5 em 9, ou seja, 5 nonos. Aí na etapa 3, aplicando esse mesmo raciocínio, é como se a figura tivesse sido dividida em 81 partes iguais, seriam aí 81 quadradinhos, mas vários foram retirados e sobraram 25 quadradinhos pretos, é os que você pode contar aí. Então, na etapa 3, a área restante é de 25 em 81, ou seja, 25 81avos. Essas áreas restantes formam uma sequência que é uma progressão geométrica e o objetivo é determinar o valor do quinto termo dessa PG, o A5, que é a área restante na etapa 5. Eu vou te mostrar por que essa sequência formada é uma PG. Acompanha comigo. Vamos considerar o primeiro termo igual a 1. Aí veja que quando dividimos 5 nonos por 1, segundo termo pelo primeiro, e 25 81avos por 5 nonos, terceiro termo pelo segundo, o resultado foi o mesmo, o resultado foi 5 nonos. Isso caracteriza essa sequência, até a terceira etapa pelo menos, como uma progressão geométrica. E a razão dessa PG é 5 nonos. Então, nós vamos determinar agora o quinto termo utilizando a fórmula do termo geral de uma PG, que a gente já viu anteriormente. Veja aí, na fórmula do termo geral, eu substituí A1 por 1 e a razão Q por 5 nonos. Como nós queremos o valor de A5, nós substituímos a letra N por 5, aí olha o valor que a gente encontra, 625 sobre 6.561. Portanto, a área restante na etapa 5 desse processo será equivalente a 625 sobre 6.561. A alternativa correta é a letra E. Número 6. Para fazer uma aposta mínima na Mega Sena, uma pessoa deve escolher 6 números diferentes em um cartão de apostas que contém os números de 1 a 60. Uma pessoa escolheu os números de sua aposta formando uma progressão geométrica de razão inteira. Quais os números da aposta feita? Como a razão tem que ser um valor inteiro, não dá para a pessoa jogar 6 vezes o mesmo número, né? A menor razão possível para essa PG tem que ser o número 2. Isso significa que cada termo vai ser o dobro do anterior. Então também não dá para o primeiro termo ser um valor muito alto, porque todos os valores da PG têm que caber aí de 1 até 60. Então o primeiro termo da PG tem que ser igual a 1, o menor número possível. Aí a gente utiliza a fórmula do termo geral de uma PG para determinar os próximos termos da sequência. Veja aí que eu substituí na fórmula A1 por 1 e Q por 2. Mas multiplicar por 1 não faz diferença, né? Então a gente tem aí essa fórmula simplificada. AN é igual a 2 elevado a n menos 1. O primeiro termo a gente já sabe. Agora a gente vai calcular os demais. Aí é só substituir nessa fórmula aí a letra N por 2, 3, 4, 5 e 6. Bem simples. A2 vai ser igual a 2, A3 igual a 4, A4 igual a 8, A5 igual a 16 e A6 igual a 32. Esses, então, são os números da aposta e formam uma PG, cujos termos são 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 4. Reforçando o que eu disse lá no início, na descrição há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também para se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. E se quiser receber um aviso sempre que um vídeo novo for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!